Feche os olhos comigo por um instante. É 1279 a.C. Você está parado nas areias quentes de Abidos, observando algo que mudará para sempre sua visão sobre a agricultura. Um sacerdote mascarado como Anubis ergue lentamente um vaso de ouro. Não é apenas águas do Nilo que ele derrama. São lágrimas de Ísis, dizem as escrituras. Cada gota que toca a estátua de Osíris vegetante ecoa como um segredo que a humanidade levou milênios para compreender. A morte que gera vida. Mas aqui está o que ninguém te contou sobre esta cena. Aquela estátua não era feita apenas de barro. Era uma receita precisa. Terra negra do Nilo, grãos de cevada selecionados, água sagrada coletada no momento exato da cheia. E em 14 dias, nenhum a mais, nenhum a menos, ela brotaria como se fosse o próprio Deus renascendo. A 800 quilômetros dali, em Elefantina, 7 sacerdotes fazem algo ainda mais extraordinário. Lançam ao rio papiros tingidos de azul, contendo os sonhos de um povo. Que as águas subam exatamente 16 côvados. Não era superstição. Era ciência aplicada disfarçada de fé. Por que isso importa para você, agricultor do século XXI? Porque por 3 milênios, enquanto impérios nasciam e morriam como estações, o Egito permaneceu. Não por acaso, mas porque soube tecer uma rede tão engenhosa quanto os seus canais de irrigação, onde cada deus era uma especialista agrícola e cada ritual uma tecnologia ancestral. Eu sou Valdir Franzini e hoje no podcast Academia do Agro nós vamos desvendar como os nossos ancestrais transformaram fé em fartura, mito em método, deuses em guardiões da terra. Esta não é apenas uma história sobre o passado, é sobre como o conhecimento sobrevive, se adapta e continua alimentando o mundo. Prepare-se para uma jornada onde cada grão de trigo carrega a sabedoria de faraós. Você já parou para pensar no milagre que acontece toda vez que planta uma semente? Ela precisa morrer primeiro, apodrecer, se desfazer, para que algo novo nasça. Os antigos egípcios não apenas entenderam isso. Eles transformaram esta verdade numa das histórias mais poderosas já contadas. Imagine um campo egípcio em novembro. O sol baixo, o ar cheirando a terra revolvida. Um camponês curva-se para enterrar sementes, mas antes sussurra: Para ti, Osíris Monefer. Aquele gesto simples era, na verdade, a reencenação do drama mais importante do mundo antigo. E aqui está o que torna isto fascinante para nós. Os textos das pirâmides, gravados nas paredes da pirâmide de Unas há 4.400 anos, nos contam a história completa. Sete, o deus do caos, mata Osíris e espalha seu corpo em 14 pedaços pelo Egito. Ísis, sua esposa devotada, recolhe cada fragmento. Mas há uma peça faltando.
E é esse detalhe aparentemente sórdido guarda o segredo agrícola. Por quê? Porque os sacerdotes de Abidos reproduziam este mito com precisão científica. Primeiro, criavam as estatuetas de Osíris vegetante. Bonequinhos moldados com terra do Nilo, grãos de cevada e água sagrada plantados em tumbas. Em exatos 14 dias, os grãos brotavam como cabelos divinos. Coincidência? Jamais. Segundo, durante o festival de Koyak, um boi branco puxava um arado de ouro, abrindo sulcos onde depositavam 14 estatuetas contendo variedades diferentes de grãos. Era um experimento genético disfarçado de ritual. Terceiro, e aqui está o mais impressionante, o trigo colhido desses rituais era moído no moinho de Osíris para fazer pães funerários. Acreditavam que continha o Ka, a força vital do próprio Deus. Superstição? Pense de novo. Escavações em Abidos revelaram silos subterrâneos com grãos carbonizados de 3.500 anos atrás. Evidência de que o trigo de Osíris era distribuído como relíquia sagrada. E sabe o que as análises modernas descobriram? Essas sementes ritualísticas tinham 20% mais taxa de germinação que as comuns. Por quê? Porque eram selecionadas pelas sacerdotisas de Ísis, as primeiras melhoristas genéticas da história. A morte de Osíris não era apenas um mito. Era um manual de sobrevivência agrícola codificado em linguagem sagrada. Se você fosse um antigo egípcio e alguém perguntasse qual é o som de Deus, sua resposta seria simples: o murmúrio do Nilo. Mas Hapi, o senhor das cheias, era diferente de qualquer divindade que você conhece. Não tinha templos dourados nem estátuas colossais. Seu santuário era o próprio rio, de Elefantina ao delta. E sua aparência? Completamente desconcertante para a nossa mentalidade moderna. Imagine um homem com seios pendentes e barriga de gestante. Macho e fêmea ao mesmo tempo, destruidor e nutridor numa única forma. Hapi era a contradição feito divindade, e isto não era acidental. Por quê? Os egípcios entenderam algo que nós, com toda a nossa tecnologia, às vezes esquecemos. A natureza não se encaixa em nossas categorias simples. Ela é imprevisível, generosa e cruel, tudo ao mesmo tempo. O papiro Aries, escrito no reinado de Ramsés III, documenta o Festival das Cheias com a precisão cirúrgica. E aqui está aonde a coisa fica realmente interessante. As 700 jarras de cervejas oferecidas não era um número aleatório. Correspondiam aos 700 braços de Hapi, mencionados nos textos dos sarcófagos. Cada braço representando um afluente, cada oferenda uma súplica por equilíbrio. Os 14 bois sacrificados, 7 brancos e 7 negros, simbolizavam os 14 dias do ápice da inundação. Mas os papiros lançados ao rio continham pedidos específicos, quase técnicos. Que as águas tragam 3 côvados de limo negro. Exatamente a medida para fertilizar sem soterrar. Agora vem a parte que deveria nos deixar humildes. Por trás desta pompa ritualística, funcionava um sistema de monitoramento hidrológico que faria inveja a qualquer engenheiro moderno. Os nilômetros, poços escalonados em pedra, eram lidos diariamente por sacerdotes matemáticos. A altura ideal, 16 côvados é igual a 8,4 metros,
acionava um sistema de mensageiros que alertava celeiros reais em todo o país. As 3 estações do ano, Akhet, Peret e Shemu. Repetindo, Akhet, inundação, Peret, plantio e Shemu, colheita, eram determinadas por observatórios astronômicos, onde sacerdotes marcavam a ascensão de Sírios. E aqui está o detalhe mais sofisticado. Quando as águas vinham negras, carregadas de limo fértil, celebravam-se festas. Se vermelhas, sedimento de desertos distantes, iniciavam-se ritos de apaziguamento. Uma estela do reinado de Amenemhat III mostra o paradoxo perfeito. Enquanto camponeses dançam imitando ondas, escribas anotavam. Ano 22, terceira lua de Akhet. Águas, a 15 côvados e 2 dedos. Ordem real, abrir os diques secundários. Religião e pragmatismo misturados como o limo do Nilo. Você conhece aquela sensação quando finalmente encontra a equipe perfeita? Cada pessoa no lugar certo, cada talento complementando o outro. Os antigos egípcios criaram algo assim, só que com deuses. Enquanto Osíris e Rapi cuidavam dos ciclos maiores, uma assembleia de divindades menores trabalhava nos detalhes que fazem a diferença entre uma colheita boa e uma colheita excepcional. No templo de Édifo, um relevo nos mostra o ritual do arado sagrado. O próprio faraó, vestido como um camponês comum, abre o primeiro suco da estação enquanto invoca sua equipe celestial. Renenutet, Senhora das Sebes, direciona teu veneno para os ratos, não para os grãos. Neber, Deus do trigo, deixa-te moer como farinha dourada. Sekhet, dona dos campos, mede nossas terras com justiça. Mas aqui está o que torna isso extraordinário. Cada um desses deuses era, na verdade, um especialista. Renenutet, a deusa cobra, seu veneno matava roedores, mas o seu sopro abençoava os celeiros. Nas casas comuns, amuletos com sua forma eram pendurados nos depósitos de grãos. Arqueólogos encontraram 217 deles só em Der el-Medina, evidência de que funcionários, artesãos, todos acreditavam nesta proteção divina. Neper, o deus grão, era tão literal que os sacerdotes de Mênfis faziam pães em seu formato durante festivais. Análises modernas mostram que esses pães tinham 20% mais cevada que os comuns. Não era apenas símbolo, era nutrição concentrada. Sekhet, a topógrafa divina. Seu símbolo era a corda de medir, a mesma usada por agrimensores reais. Papiros de Carrum detalham com seus templos demarcavam terras após as cheias, resolvendo disputas territoriais com autoridade divina. Mas os rituais mais fascinantes eram os secretos. O sangue de boi Apis, vivo, encarnava Rapi. Morto, transformava-se em Osíris. Era misturado com sementes antes do plantio. As estatuetas de Recal, figuras de cerâmica contendo grãos, eram enterradas nos campos com inscrições. Crescei com as lágrimas de Ra. E no oásis de Carga, descobrimos algo surpreendente. Sacerdotisas de Neit mantinham colmeias sagradas. O mel era usado para preservar sementes selecionadas. Uma técnica que a ciência moderna confirmou como altamente eficaz. Um papiro médico de Tebas prescreve contra pragas. Recite 7 vezes o hino a Renenute sobre cerveja com alho. Despeje nos campos ao pôr do sol. Funcionava?
A análise de solo mostra que essas áreas tinham menos fungos, talvez pelo alho, talvez pela fé, ou talvez, como suspeito, pela combinação de ambos. Em 332 a.C., quando Alexandre o Grande entrou no Egito, algo o intrigou profundamente. Viu um camponês idoso cantando para um espantalho vestido como Ísis. O conquistador do mundo conhecido ficou ali observando. O que parece superstição era, na verdade, o último eco de um sistema que sustentara uma civilização por 30 séculos. E aqui está a lição que atravessa milênios. A religião agrícola egípcia não era só sobre o natural. Era uma tecnologia espiritual. Cada mito funcionava como um manual de sobrevivência. Osíris ensinava a rotação de culturas através do mito de seus pedaços espalhados. Hapi codificava hidrologia em linguagem poética. René Nuté antecipava controle biológico de pragas. Hoje, se você caminhar pelas margens do Nilo, ainda encontrará ecos desta sabedoria. No festival Shan el-Nessim, famílias lançam grãos torcidos ao rio, exatamente como descrito nos papiros de Elefantina. Camponeses ainda chamam o primeiro feixe de trigo de Luxet Osiris, ou a barba de Osíris, e o penduram sobre a porta. Em Kont Hombo, agricultores medem umidade do solo com varas de acácia, idênticas às descritas no templo de Horus. Mas o legado mais profundo está na ciência moderna. Os textos de agricultura de Edfu descrevem experimentos com sementes que anteciparam a Mendel em 2000 anos. Receitas de pão sagrado do Reino Novo usavam fermentação com leveduras específicas. Hoje sabemos que eram híbridas únicas, perdidas no tempo. Quando o arqueólogo Jan Hasman encontrou grãos de 1350 a.C., ainda viáveis, e os plantou, eles brotaram, como Osíris renascendo após 3 milênios. Essa talvez seja a verdadeira lição. Civilizações vêm e vão, mas a Terra sempre lembra. O conhecimento verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma, como grãos que se transformam em pão, que nutrem corpos, que geram ideias, que plantam sementes. Seguiremos esses deuses até Roma, onde Ísis se tornou padroeira dos agricultores e os grãos do Nilo alimentaram um império. Até lá, que suas colheitas, de trigo ou sabedoria, sejam abundantes. E lembrem-se, cada semente que vocês plantam carrega a memória do mundo.